Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 16 ao verso 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. O título da pregação de hoje é Consolados pelo retorno do Rei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18, diz assim: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, a Tua palavra foi lida diante do Teu povo. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor já revelou e nos dê graça na aplicação das verdades, no nome de Jesus. Amém. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é o terceiro e último livro da trilogia épica escrita por Tolkien. Nesse livro, a história culmina numa batalha entre as forças do bem e do mal na Terra-média, enquanto o destino do mundo é decidido. A trama se concentra na conclusão da jornada de Frodo e Sam em direção à Montanha da Perdição, onde um anel deve ser destruído. Enquanto isso, o exército de Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf lideram uma aliança de povos livres em uma luta incansável contra Sauron e os seus seguidores na Batalha dos Campos de Pelennor e na Porta Negra de Mordor. No entanto, mesmo com um exército do bem, falta uma coisa. Falta um rei oficial no trono. A expectativa do povo da Terra-média pelo retorno do verdadeiro rei então se torna um tema recorrente nesse livro. Durante anos, o trono de Gondor permaneceu vazio enquanto o regente Denethor estava governando no lugar do herdeiro legítimo que seria o Aragorn. A linhagem de Isildur estava quebrada e muitos duvidavam que o verdadeiro rei um dia voltaria para reivindicar o seu lugar. Porém, conforme a batalha se aprofunda e as forças do mal se fortalecem, a esperança de que Aragorn, o herdeiro de Isildur, retorne e reivindique o seu lugar como rei legítimo começa a crescer. E é essa crença na vinda do rei verdadeiro que é vista como um símbolo de esperança e redenção para o povo da Terra-média, que anseia por um líder forte e justo. No desenvolvimento da trama, a ascensão de Aragorn ao trono de Gondor, no final do livro, simboliza não apenas a derrota do mal, mas a restauração da ordem, da justiça naquele reino. A sua coroação como rei, após um anel ser destruído e o mal vencido, não apenas cumpre uma profecia antiga, mas traz uma nova era de paz e de prosperidade para todos os povos livres. As vivas de glória são entoadas e a coroa é colocada na cabeça do verdadeiro rei. Vida longa a Aragorn, filho de Arathor, chefe dos Dúnedain, capitão do exército do oeste, portador da estrela do norte, possuidor da espada reforjada, vitorioso em batalha, cujas mãos trazem a cura, o Pedra Élfica, Elessá da linhagem de Valandil, filho de Isildur,
filho de Elendil de Númenor, rei de Gondor. Por que eu estou te contando isso? Por que eu estou te contando essa história? É porque o nosso texto de hoje também nos fala sobre o consolo de um rei que prometeu retornar. Guarda essa história aí no seu coração, depois a gente volta para ela. Através de 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 16 a 18, nós vamos aprender sobre a preciosa verdade da segunda vinda de Cristo. Veremos que essa doutrina foi dada para consolar os crentes e nos fazer lembrar do aspecto escatológico do Evangelho. Essa é a pregação de hoje. Através desse texto, vamos aprender a preciosa doutrina da segunda vinda de Cristo. Veremos que essa doutrina foi dada para consolo dos crentes e ela nos faz lembrar do aspecto escatológico do Evangelho. Nós vamos fazer isso em 3 partes, essa pregação está dividida em 3 partes. Depois nós veremos implicações, aplicações dessa preciosa doutrina à vida da igreja. Mas antes de fazer isso, a gente precisa de contexto. O que está acontecendo aqui em Tessalonicenses? E aí eu quero que você preste atenção ao contexto dessa passagem aqui comigo. Em sua segunda viagem missionária, Paulo e os seus companheiros Silas e Timóteo foram à cidade dos Tessalonicenses para evangelizar, depois de serem maltratados em Filipos. Esse relato está lá na primeira carta, nessa primeira carta, nos versículos 2 do capítulo 2. Paulo pregou e debateu na sinagoga de Tessalônica por 3 sábados consecutivos, está lá em Atos 17. Ele falou a partir do Antigo Testamento e ele pregou a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, a fim de provar que Jesus era o Messias prometido. Alguns judeus creram na mensagem, juntamente com alguns prosélitos helenistas. Prosélitos helenistas são judeus de língua e cultura grega. E algumas mulheres ricas da comunidade. Foram um grupo que creu ali em Paulo. Mas por causa dessa pregação, judeus que não criam em Jesus se associaram a homens maus na cidade e expulsaram Paulo dali, dizendo: estes que transtornam o mundo chegaram também aqui. E Paulo seguiu sua viagem. Ele foi e evangelizou em outras cidades. No entanto, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos desafios de pregar em Tessalônica, a palavra gerou frutos ali. E uma congregação de homens e mulheres que creram em Jesus foi formada. A ocasião que levou o apóstolo Paulo a escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses foi então gerada por uma informação que Timóteo passou para ele com respeito à situação daquela congregação. Paulo escreve com alegria e alívio, pois, de acordo com esse relato, os Tessalonicenses permaneciam firmes, apesar de todos os obstáculos. Apesar da saída repentina de Paulo, apesar da expulsão que eles sofreram ali dos problemas causados pelas facções hostis. E o propósito de Paulo com essa carta? É relembrar aqueles cristãos do seu amor e instruí-los da importância de viver para Cristo e de aguardar, de entender bem o seu retorno, a segunda vinda de Jesus. Paulo está querendo mostrar para eles que Deus colocou o julgamento final nas mãos do Jesus ressurreto. Quando esse Cristo retornar para julgar, então, coisas importantes vão acontecer, e uma delas é a ressurreição dos justos para a glória e descanso eterno, e a ressurreição dos injustos para a condenação eterna. Isso não se dará isoladamente, haverá eventos que acompanharão essa segunda vinda. Por exemplo, a chegada do homem da iniquidade, que Paulo vai falar lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas o intuito dele geral é mostrar, vocês precisam compreender bem o retorno do rei. E isso vai consolar vocês. Esse é o intuito de Paulo. Especificamente, dentro desse contexto imediato dos capítulos 4 e 5, onde nosso texto está inserido, Paulo está trabalhando verdades essenciais com aquela congregação. E a primeira dessas verdades é que os cristãos que morreram em Cristo, quando Cristo voltar, eles vão ressuscitar. Essa é uma primeira coisa. A segunda é que os cristãos deviam estar prontos, vigilantes,
para o retorno do rei. O assunto da segunda vinda, da volta gloriosa de Jesus, é essencial no texto que acabamos de ler, e Paulo está aplicando essa doutrina a dois problemas fundamentais levantados no meio daquela igreja. Um problema que Paulo trata em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, que não é o nosso texto de hoje, mas eu só estou te dando um panorama geral da carta para o seu melhor entendimento, é com relação ao cronograma da volta. Quando que vai ser? Aí você fala, eu queria saber também, né? Quando? Como? Esse problema revelava o temor deles, de que quando Cristo voltasse, eles podiam estar despreparados. Por isso que Paulo exorta eles a serem vigilantes. Eles não tinham que ser pegos de desprevenido. E o outro problema dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da volta de Cristo. Eles estariam excluídos dos eventos gloriosos da volta, do retorno? Eles não vão participar? Estes eram os problemas, e essa em específica é a questão que Paulo está tratando aqui nesse capítulo 4, dos versos 13 a 18, e é nesse lugar que o nosso texto está inserido hoje. Esse é o quadro geral da carta, esse é o quadro geral dos capítulos finais de 1 Tessalonicenses, esse é o quadro desse capítulo, desses textos que a gente acabou de ler, desses versos que nós acabamos de ler. E é aqui, exatamente nesse lugar, que nós veremos a preciosa verdade da segunda vinda de Cristo e o motivo, o propósito, que foi nos consolar e nos lembrar do aspecto escatológico do Evangelho. Então vamos a elas. 3 partes. A primeira dela, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e participarão da vinda do Senhor. Mas antes de eu entrar no texto especificamente, eu preciso colocar algo na sua mente. E é o seguinte: a doutrina da segunda vinda de Cristo, a escatologia de modo geral, o estudo das coisas do fim, o estudo da consumação, não nos foi dado para ensinar esquemas de predição do futuro, ou para elaborarmos teorias da conspiração, ou para satisfazer a curiosidade humana. Essa é a primeira coisa. Aí você fala, não é? Isso que é. Isso que é. Aí uma vez uma pessoa me perguntou assim, Jonatas, qual ano você acha que Jesus vai voltar? Fala aí. Aí estava com a caneta e um papel. Eu não sei. Apocalipse, a doutrina da consumação, das coisas do fim, a doutrina da segunda vida de Cristo, não foi nos dado para isso. Tira isso da sua cabeça. Essa doutrina foi dada para a edificação da igreja. Essa doutrina foi dada para consolo da igreja. Ela ensina algo sobre Deus, sobre nós, sobre a palavra de Deus, sobre o propósito do Senhor na história, por exemplo. A história ela não é cíclica, como os gregos ensinavam. A história não está caminhando para o desastre, como os existencialistas ensinam. A história é linear e teleológica, da ideia de telos, propósito, finalidade. A história caminha para um propósito. A história caminha para uma finalidade. E nós sabemos pela palavra de Deus que o fim é a vitória triunfal de Cristo e da sua igreja. Não perca essas verdades de vista diante dos detalhes que a escatologia, que os livros com o ensino escatológico da Bíblia traz. Lembre-se disso. Isso foi escrito para consolo dos crentes, esse é o propósito. Então, a primeira parte desse sermão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e participarão da vinda do Senhor. Versículo 16, vamos ler mais uma vez. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, a situação deles era mais ou menos a seguinte. Muitos membros da igreja, podiam ser familiares, irmãos, amigos na fé, mas que confessavam a Cristo, estavam morrendo e eles se viram diante de um dilema. O entendimento desses cristãos era de que Cristo voltaria no tempo deles. Eles dizem assim, no versículo 17, nós que estamos vivos vamos vê-lo. Então eles entendiam que Jesus ia voltar no tempo deles. O Senhor disse que voltaria, não disse? O Senhor não disse que o fim estava próximo?
O Senhor não disse que nós devemos aguardar com grande expectativa e vigilância? Sim, o Senhor Jesus disse todas essas coisas. Mas começa a surgir um problema. Irmãos na fé estão morrendo. Ué, o Senhor errou alguma coisa aqui na história? O Senhor está falando que esses irmãos que estão morrendo vão ficar de fora dos eventos gloriosos da segunda vinda? Da vitória triunfal de Cristo? Esses irmãos que estão morrendo não vão participar? Eles vão estar em desvantagem com relação aos que ficarem vivos? Essa situação começa a entristecer aquela igreja. E é por isso que Paulo vem e diz assim: fale essas verdades para consolo de vocês. É para consolar. E a primeira verdade que Paulo está consolando os irmãos é essa: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e participarão da vinda do Senhor. Não há qualquer desvantagem. Vai haver ressurreição corpórea e real. E os mortos em Cristo vão voltar gloriosamente num grande cortejo com o Senhor. É isso que Paulo está ensinando para eles. Mas veja os elementos que Paulo coloca aqui para descrever a situação. Ele diz: palavra de ordem, voz do arcanjo, som da trombeta. E aqui, se você não tiver cuidado, é o momento que você se perde. Você fala: eita glória, é o arcanjo que está vindo aí. É a voz, é o ressoar da trombeta. É a palavra de ordem. Eita unção. Calma, irmãos, né? Você tem que ficar focado no recurso que Paulo utilizou e o que ele queria passar para a igreja. Em primeiro lugar, Paulo queria que a igreja entendesse que essa palavra de ordem aqui não é uma chamada para Cristo começar a agir. Cristo já está agindo. Essa chamada de ordem é uma chamada do Senhor que inicia a ressurreição dos mortos. Levantem. Como Jesus falou lá no túmulo de Lázaro: vem para fora. Essa é a referência que Paulo faz a essa palavra de ordem. Segunda coisa que Paulo quer mostrar com esses elementos: os mortos em Cristo, esses mortos em Cristo, descrito aqui, se refere a todos que participam da salvação, tanto os que viveram antes de Cristo, como os que viveram depois. Não são só os mortos ali do tempo deles, ou do tempo de Jesus, mas são todos aqueles que têm a fé do Senhor Jesus. Todos esses vão participar da ressurreição e virão com o Senhor. Terceira coisa, não me venha perguntar detalhes sobre os arcanjos que eu não sei. Eles não são mencionados em nenhuma parte da Bíblia, a não ser em Judas 9, que fala do arcanjo Miguel, mas sem detalhes adicionais. A gente não sabe se é uma classe ou função específica dos anjos, a gente não sabe detalhes profundos sobre isso por essa passagem, mas o que nós sabemos é que Paulo está empregando uma linguagem apocalíptica, figurada, para mostrar que as ordens de Deus podem ser dadas por intermédio dos anjos. É isso. Anjos são servos de Deus. Eles cumprem a vontade de Deus. É só isso. Simples assim. Quarta coisa, a trombeta carrega uma ideia muito legal. Essa trombeta aqui carrega uma ideia muito legal, e aqui nós precisamos relembrar do contexto do Antigo Testamento. Paulo estava fazendo referência a ele. Lá em Êxodo 19, versículos 16 e 17, o som da trombeta anunciava o momento que Deus descia para encontrar com o seu povo. Olha que legal. Lá no Antigo Testamento, o povo no arraial, o povo ali reunido, quando ouvia o ressoar da trombeta, significava: Deus está descendo para se encontrar conosco. A trombeta também significava, o ressoar da trombeta também significava um sinal da vinda de Yahvé para resgatar o seu povo contra a hostilidade, contra a opressão hostil dos povos que os rodeavam. Isso está lá em Sofonias 1,16 e Zacarias 9,14. Era um sinal de livramento. E é muito interessante que o apóstolo Paulo usa exatamente essa imagem para falar da segunda vinda de Cristo. É o próprio Deus.
é o rei que está retornando a nós. Ele virá para juízo, mas ele também virá para livramento final, cabal, consumado do seu povo. Em resumo, essas 3 imagens, palavra de ordem, voz do arcanjo, som da trombeta, visa convocar os mortos a acordarem de seu estado adormecido. Visa mostrar para a igreja o seguinte: o dia, com D maiúsculo, chegou. A consumação chegou. Como ele disse, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão vir, sim, com o Senhor em sua glória. Ele virá num grande cortejo, seguido por remidos, seguido por anjos. Nenhum deles faltará, nenhum deles ficará no céu nessa gloriosa vinda ao som da trombeta. O Rei dos Reis vai descer para o maior evento da história. Túmulos serão abertos e os vivos também serão transformados. É isso que Paulo está dizendo a eles. É isso que Paulo está dizendo à igreja hoje. A palavra grega escolhida por Paulo aqui para tratar da segunda vinda, ou da volta, gloriosa de Cristo, é parousia. É importante nós olharmos mais atentamente isso, porque parousia, naquela cultura, não descreve somente a presença de alguém, mas descreve o retorno, o encontro de uma autoridade, de um rei, de um imperador, de um governador ou de uma pessoa muito importante no meio do povo. É interessante que Paulo escolhe bem as palavras, e ele escolhe essa palavra para dizer que Deus, o próprio Deus, está vindo até os seus, esse rei vai retornar. Esse é o termo que ele utiliza para a vinda de Jesus. Então, se você ouvir aí, estudando escatologia, parousia, volta de Cristo, vinda gloriosa de Jesus, são coisas comuns, estão falando do mesmo tema, e é esse o quadro geral de Paulo aqui no versículo 16. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e eles vão participar sim da parousia. Segunda parte desse sermão: os vivos serão arrebatados. Cuidado com essa palavra. Os vivos serão arrebatados e se unirão a seus entes queridos e irmãos na fé. Olhe comigo o verso 17, mais uma vez. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Após falar da ressurreição dos mortos cristãos, Paulo segue para a próxima etapa. E ele diz, os vivos, e como que ele descreve? Nós. Ele inclui nós agora, porque ele entendia. O entendimento da igreja era que Cristo ia voltar na época deles. Eles estavam aguardando, e isso não é errado. Na verdade, isso é o certo. É o certo para você, igreja de Cristo, se você for igreja de Cristo hoje. É aguardar com grande expectativa o dia do Senhor. E Paulo diz, os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos ressuscitados. Paulo está estabelecendo uma ligação com aqueles que foram ressuscitados. E é importante ver que Paulo não está tratando de 2 grupos separadamente. Paulo não está falando de 2 ressurreições separadas, apesar da ordem dos acontecimentos. Quando ele diz que os mortos vão ressuscitar primeiro, não é em relação a outros mortos, mas é em relação aos que estiverem vivos. Ele não está falando de 2 coisas separadas para a igreja, 2 ressurreições, nada disso. Por tudo isso, fica muito claro aqui que não há qualquer desvantagem para aqueles que já morreram. Então, aqueles irmãos não precisavam ficar tristes. Seus entes queridos estavam morrendo, mas eles não precisavam ficar tristes por isso, porque, primeiro, vai haver ressurreição. Segundo, os que estiverem vivos vão se encontrar com seus entes queridos, com seus irmãos na fé, com seus amigos na fé, e juntos eles vão participar da vinda do Senhor. Paulo está tratando aqui com um só grupo, a igreja do Senhor. Vocês não precisam se entristecer, vai haver ressurreição, todos vão participar com o Senhor na sua glória. É o que diz o apóstolo Paulo aqui. Como eu disse, detalhes cronológicos quanto ao final dos tempos
da forma que nós gostaríamos de receber, nós não recebemos na Escritura. E isso é bom. Deus não nos deu. Todavia, expressões como palavra de ordem, voz do arcanjo e ressoar da trombeta, ligadas a uma passagem que fala de arrebatamento, dão uma nítida impressão de que o arrebatamento será algo público e não secreto. Isso derruba uma ideia dispensacionalista que não é bíblica, que prega um arrebatamento invisível, inaudível. Aí você vai falar assim, Jonas, mas eu não sei muito o que é dispensacionalismo e tal. Lembra da novela da Record? Ah, aí você lembra, né? Apocalipse, novela da Record. Depois você bota lá no YouTube. Apocalipse, novela da Record, arrebatamento. Aí você vai ver. Ali é descrito, e isso está no imaginário das pessoas. Isso forma a ideia das pessoas. O povo está lá, o mundo, né? O anticristo já lidera na ONU, né? E a Mariana, ela sempre quis trabalhar na ONU. E aí eu fico zoando ela, né? Falando, o anticristo vai estar lá. Então o anticristo já domina ali toda a terra, mas o povo está lá vivendo, e aí do nada, o cara está pregando no microfone e desaparece. O pai está empurrando a filhinha no balanço e a filha desaparece. A mãe está trabalhando com a filha dentro de casa e a filha desaparece. Um hospital cheio de criancinha. Os pais estão lá olhando assim as criancinhas lá na incubadora e os filhos tudo desaparecem. E aí ninguém sabe nada. Agora o mais legal, o avião. O piloto era crente. O avião caindo assim no aeroporto e o povo... Essa é a ideia que está no imaginário das pessoas. Os carros desgovernados e... Cadê? A igreja subiu, a igreja subiu. Ninguém sabe de nada, ninguém viu. Essa é uma ideia dispensacionalista e nós não subscrevemos isso. Nós não entendemos arrebatamento secreto, distinto de uma segunda vinda visível do Senhor. Nós não subscrevemos isso porque não tem apoio nas Escrituras. Esse é um dos textos que nos ajuda a entender isso. Cremos sim que a segunda vinda de Jesus será um evento único, visível, audível. Todo olho verá. Todos vão escutar a trombeta. E glorioso. Visível, único, audível e glorioso. Mas tá bom, Jonas. Eu sei o que o arrebatamento não é, mas o que ele é? Nós entendemos por arrebatamento o quê? E aqui eu quero destacar 4 usos que a Bíblia traz para a palavra arrebatamento e que nos ajudam a explicar e a aplicar esse termo quando ele se refere à volta de Cristo. A Escritura faz 4 usos. O primeiro deles, arrebatamento usado no sentido de arrebatar, de arrancar rapidamente. Atos 9:39, nós vemos descrito que o Espírito Santo arrebatou Filipe e o eunuco não mais o viu. O Espírito Santo arrancou Filipe rapidamente e o levou para outro lugar. Foi isso. Então nós entendemos, a partir desse uso, que os mortos ressuscitarão em corpos gloriosos e vivos, e os vivos serão transformados e arrebatados num piscar de olhos. É como se você fosse arrancado rapidamente. Vai ser num piscar de olhos a ressurreição dos justos e a transformação daqueles que estiverem vivos. Esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, arrebatar pela força. João 6,15 descreve a multidão querendo arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Entendemos então que Cristo nos arrebatará de modo que nada nos deterá aqui, de modo que nada nos deterá nesse mundo. Ele vai arrebatar pela força. Não vai ter nenhum demônio, nem o inferno, nem os pecados que vai fazer com que a igreja se firme nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Iremos para os novos céus e nova terra. Terceiro sentido de arrebatamento na Escritura, sentido de arrebatar para um novo lugar.
2 Coríntios 12, versículo 3, diz que Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Então, a partir desse uso, nós entendemos que Cristo, ele foi preparar um lugar para nós. A nossa pátria está no céu. Então, quando fala de arrebatamento, fala que nós vamos para um novo lugar, onde opera a redenção e a renovação de Deus sobre todas as coisas. Por fim, o quarto uso que a Escritura faz de arrebatamento é arrebatar do perigo. Atos 23:10 diz que Paulo foi arrebatado da turba de judeus que queriam matá-lo. Por esse uso, nós entendemos que os crentes não sofrerão o juízo, o perigo. Não estamos destinados para a ira, mas para vivermos em comunhão com o Senhor para sempre. Então, quando eu falo de arrebatamento, eu estou falando nesse sentido. Seremos arrebatados do perigo, não sofreremos o juízo. Seremos arrebatados para um novo lugar onde opera a justiça. Seremos arrebatados num piscar de olhos e seremos arrebatados pela força, no sentido de que nada nos deterá nesse mundo. Entenderam o que é arrebatamento? Entenderam a ideia bíblica de arrebatamento? Mas, Jonatas, e essas ideias que o povo diz por aí? Conjecturas. Curiosidade frívola. Curiosidade humana buscando ser satisfeita naquilo que a Bíblia não disse, ou interpretando mal o que a Bíblia disse. Precisamos ter cuidado. Os vivos serão arrebatados e se unirão ao Senhor e aos seus entes queridos na segunda vida. Essa é a segunda verdade. E a terceira e última? A terceira e última diz que todos estarão para sempre com o Senhor. Veja de novo comigo a segunda parte do verso 17. Vamos ler tudo, eu destaco aqui a segunda parte. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro, para a reunião com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Irmãos, vai haver um encontro nos ares, entre nuvens. Nesse dia haverá algo surpreendente acontecendo ali. Mas note, não é o lugar que é o mais importante aqui, mas sim a substância, o conteúdo do encontro. É isso que chama a maior atenção de Paulo. E ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Então o povo vai por aí e começa dizendo: como é que vai ser isso? Vai ser em qual lugar? Vai ser entre as nuvens, debaixo da nuvem, em cima da nuvem? Gente, isso não importa. O que importa é que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E será para sempre. Então Paulo está chegando para aquela igreja e está falando assim: vocês vão estar para sempre com o Senhor. Vocês vão estar para sempre com os seus irmãos na fé. Vocês vão estar para sempre com a igreja reunida. É isso que Paulo está utilizando para consolar aquela gente. O verso 17 aqui fala do encontro, da reunião, literalmente significa isso. Traduzindo a palavra grega, apanteses. E por que eu estou falando isso? Porque o sentido dessa palavra não é um mero encontro, a mera reunião com alguém comum. Todas as vezes que ela era usada naquela cultura, era para se referir ao encontro com alguém da realeza ou com alguma pessoa muito importante. E é essa palavra que Paulo aplica aqui. Esse é o encontro que nós teremos com o Senhor e que será para sempre. Morrer e ressuscitar com Cristo leva a igreja a essa plenitude da vida com Cristo em sua volta, sendo que a vida futura com Cristo é uma consumação de um relacionamento que já começou aqui. Não adianta você desejar a segunda vinda, não adianta você desejar o relacionamento eterno com Cristo se ele não começar agora, se ele não começar aqui. Se ele não começar nesse tempo, nós temos que entender que é agora, que é aqui, que é nesse tempo, a hora.
Você não tem autorização bíblica para pensar de outro jeito. O relacionamento começa aqui. Morrer e ressuscitar com Cristo começa aqui. Além disso, esse relacionamento é um que envolve Cristo e o seu povo como todo e não um cristão com Cristo individualmente. É o povo dele que estará com ele e não você sozinho. Segue-se que a vinda de Cristo levará a reunião dos crentes mortos com os crentes que estiverem vivos no único povo do Senhor. A fé cristã não é uma fé individualista, apesar de Cristo nos tratar individualmente. Cristo opera no coração de cada um, mas Ele nos reúne como povo. A ceia é uma demonstração bela disso. Você não fecha os olhos no seu mundinho, falando, esse é meu momento, esse é meu momento. Sim, tem um aspecto do cristão individual, mas ele só é permitido, ele só é feito por causa disso aqui. Você não vai celebrar a ceia na sua casa sozinho, não existe isso. Você celebra a ceia com a igreja. E como será essa reunião? Como será esse encontro? Esse casamento nos ares? Como vai ser isso? Você pode ter certeza que vai ser um momento apoteótico com o Cordeiro. A eternidade ela é mais do que duração infinita de tempo. Ela é qualidade superlativa de vida. Aí o crente pensa o quê? Que a eternidade vai ser uma sucessão de tempo interminável, monótono e entediante. A mente é caída. A gente não consegue imaginar outra realidade. Aí você fala assim, mas adorando assim pelos séculos dos séculos, né? Cantando assim, só cantando. Né? Não vai ter só cantoria, tá? Vai ter, mas não vai ter só isso. Na verdade, vai ter muitas outras coisas. Mas aí a pessoa pensa isso. Porque ela acha que a eternidade é quantidade de tempo interminável, não é? Eternidade é qualidade de vida interminável. É vida em abundância, como o Senhor Jesus promete. A nossa mente caída, firmada nesse século, não consegue ir além disso, mas as Escrituras nos puxa, ela nos arrebata, nos arranca e fala, pensa diferente, pense na eternidade. Olha como o Espírito revelou, olha como o Espírito intentou isso aqui. A segunda volta de Cristo nos ensina isso. Paulo está querendo mostrar para eles que todos estarão para sempre com o Senhor. E é isso, essa verdade que Paulo utiliza para consolar aquela igreja, juntamente com as que eu já falei anteriormente. Mas como? Como essa doutrina nos consola hoje? Verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Como? Qual a implicação da doutrina da segunda vinda, da parousia para a igreja agora? Primeira delas. Primeira aplicação. Depois que Cristo voltar na eternidade, desfrutaremos de total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Agora vem o confronto. Se você não gosta de se relacionar com gente agora, você acha que você vai gostar lá na eternidade? Toma vergonha na cara, irmão. Você acha que vai acontecer? Você não gosta de se relacionar com seu irmão agora. Tu acha que lá você vai gostar? Vai ser horrível para você. Você não gosta disso agora. Nós estamos aprendendo aqui na nossa EBD que a comunhão dos santos ela é nutrida por quem? Pelo Senhor. Logo, quem gera isso aqui não sou eu, mas é o Senhor. E quem é que me capacita a me relacionar com o meu irmão é quem? O Senhor. O Senhor está te capacitando a se relacionar uns com os outros? Tá? Você não gosta disso agora, você acha que você vai gostar lá depois?
Será que você está com o entendimento correto da Escritura? Será que seu coração foi mesmo transformado pelo Senhor? Não existe um crente que não gosta da comunhão. Não tem como. Porque a vida que habita dentro dele é a comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Você não suporta a ideia de membresia agora. O que te leva a pensar que você vai amar a comunhão uns com os outros na eternidade? Eu não quero ninguém entrando na minha vida. Eu não suporto isso. Eu só me relaciono com gente que tem os mesmos interesses que os meus. Você acha que está certo? Incoerente, não é? O que nós teremos lá começa a ser cultivado aqui. A vida futura com Cristo é a consumação de um relacionamento que começou aqui e a comunhão dos santos também. Essa é uma primeira aplicação para nós. Essa é uma primeira implicação dessa poderosa verdade da volta de Cristo para essa igreja, para nós, hoje. A segunda, o encontro da igreja com Cristo será glorioso. Isso significa que será o grande dia de glória para a igreja. Nós estaremos, enfim, no nosso lar. Nós estaremos em casa. Sabe aquele sentimento de exílio? De estar andando por aí confuso e sem um lar que nós carregamos com a gente desde que nós fomos expulsos do Jardim do Éden. Esse sentimento vai encontrar um fim. Vai encontrar um telos. Claro que Cristo Jesus já começou a nos satisfazer nesse sentido. Nós já temos redenção para o nosso coração sem rumo. Agora nós temos um rumo. Mas na consumação isso será completamente satisfeito. Se você olhar as músicas, as poesias, as histórias desse mundo, com um olhar mais atento nesse sentido, você vai ver como as pessoas estão andando por aí confusas. É um sentimento de exílio. Deus nos expulsou do jardim e colocou um anjo com a espada flamejante na porta. É por isso que nós sentimos que não estamos em casa. Mas um dia, no dia glorioso para a igreja, isso será consumado no céu e no nosso Cristo. Esse sentimento vai ter um fim na eternidade, amém? Terceira aplicação, terceira coisa. O encontro com o Senhor na sua segunda vinda nos aponta para um lugar onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem luto. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, diz que essa bendita esperança nos ajuda a enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Pois em comparação com a glória que será revelada em nós, as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas. Ele diz também lá em 2 Coríntios 4,17. Essa aplicação vai então para você, que acha que a dor que você está sentindo agora nunca vai ter um fim. Para você que acha que a deficiência de seu filho, que a doença dos seus familiares, que as suas próprias limitações nunca vão chegar no fim. Para você que acha que Deus desistiu de você, que Deus não te vê, que Deus não entende a sua dor, ou que a noite escura da alma nunca vai acabar. A palavra do Senhor diz: vai acabar sim! Vai ter um fim sim! Porque existe consumação final! Existe um lugar onde não há mais luto, onde não há mais lágrima, onde não há mais dor. Às vezes seu irmão está passando um sofrimento agora, e ele vem para você e diz: eu acho que não tem como.
Eu acho que essa dor nunca vai acabar. O que você faz? Você consola ele com essas verdades. Vai ter um fim, sim. Se não for aqui nessa terra, será na eternidade com o Senhor. As suas lágrimas serão enxugadas pelas mãos mais amorosas do mundo. O rei vai retornar. Um rei cujas mãos trazem a cura. Vai ter um fim, sim. E esse é o nosso consolo. Pare de olhar só para esse tempo. Olhe para a eternidade. Aprenda com a consumação, com a volta do Senhor, essas verdades. Quarta implicação. O encontro com o Senhor será eterno. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas é também nos levar à comunhão eterna e profunda com Cristo. E aqui você precisa se lembrar do aspecto escatológico da vida cristã, um aspecto escatológico dentro do Evangelho. O Evangelho das Escrituras tem um forte apelo escatológico, ou seja, um forte sentido de propósito, de finalidade, demonstrando a ideia para onde que o mundo está indo. O Evangelho diz assim: eu sei para onde a história está caminhando e eu sei qual será o fim. Cristo triunfará sobre os seus inimigos e reinará com glória e majestade eterna. É isso que o Evangelho diz. Isso nos ajuda a parar de olhar só para essa vida. Isso nos ajuda a parar de olhar só para o nosso umbigo, para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Isso nos ajuda a elevar os olhos para o alto. A colocarmos a nossa esperança em algo maior, em algo melhor, irmãos. Isso nos ajuda a clamar Maranata. A igreja clama Maranata. Ora vem o Senhor Jesus desde a sua origem. Mas os crentes hoje estão como? Só olha para essa terra. Como se a nossa esperança estivesse aqui. Não está. Existe algo além, algo maior, algo melhor. A nossa esperança final está no retorno do Rei. A esperança do crente, a esperança da igreja, é uma esperança escatológica. Não é a esperança dessa terra. Você precisa lembrar disso. A vida cristã, ela possui uma esperança escatológica. Isso te ajuda a olhar menos para as suas dores, para as coisas que acontecem com você aqui, e a olhar mais para o Senhor, e encontrar nisso o seu consolo. Quinta, a segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. A partir do momento que o Senhor Jesus surgir nas nuvens para o encontro com a sua igreja, e que a trombeta ressoar, não haverá mais oportunidade de conversão. Você não pode brincar com isso. Você não tem o direito de brincar com isso. Você não tem controle sobre a sua vida. Por isso, se renda a Jesus agora. Se você ainda não se rendeu a Cristo, se você ainda não confessou o nome de Cristo, se o seu coração ainda não foi transformado ao Senhor, se renda agora. Quando a trombeta soar, não vai haver mais tempo. Jesus virá para julgar aqueles que não são seus. Isso te deixa assustado? Isso te deixa assustado? Que bom. Para fazer isso mesmo. Mas isso também consola, porque te aponta o caminho. A hora é agora. O dia aprazível é agora. Hoje é o dia de salvação. Venha Cristo. Venha Cristo. A última, sexta.
use a doutrina da segunda vinda de Cristo para encorajar os seus irmãos. Não estamos caminhando para o túmulo vazio. Nós estamos avançando para o alvorecer da ressurreição. Isso encoraja você? A esperança da igreja é uma esperança viva, irmãos. Console uns aos outros com essas palavras e com as implicações que você viu aqui. Importa muito para nós hoje essa doutrina, não importa? A gente não está vendo como isso atinge a nossa vida aqui e agora? A gente não está vendo como essa doutrina nos traz algo real que podemos utilizar hoje, não estamos? Vai lá e use para consolar, encorajar os seus irmãos. Aragorn e o seu reino são só lampejos, faíscas, bem pequenas, quando Cristo Jesus entra em cena. Mas nós vemos ecoar nas histórias desse mundo um anseio profundo que está tatuado no coração de cada ser humano. Nós fomos criados para estar aos pés de um rei de amor e graça por toda a eternidade. Maldito pecado. Maldito pecado que nos levou para longe desse propósito. Mas bendita cruz, que nos trouxe rendidos aos pés daquele que morreu de braços abertos pela sua igreja. Naquele dia glorioso, então, quando o nosso rei retornar, nós, seus súditos, sua igreja, cantaremos com intenso júbilo: glórias ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Príncipe da paz, semente prometida, o caminho, a verdade, a vida, Emanuel, Cordeiro de Deus, Redentor, Leão da tribo de Judá, o Alfa, o Ômega, o bom pastor, a rocha, o Filho do homem, meu Salvador, nosso Salvador, Jesus, o Rei da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo consolo que temos no retorno do Rei verdadeiro. Ensina a nossa igreja essas verdades, Pai. Que os nossos corações abracem as riquezas preciosas da doutrina da segunda vinda de Cristo. E que sejamos edificados para a glória de Deus. Nós oramos no nome de Jesus, o Rei da igreja. Amém.